Inicialmente, a ordem estabeleceu em Meren Hill, e em seguida na atual Zimbábue, nas proximidades de Botsuana. Em 1947, confiaram-lhe o cargo de superior provincial de Meren Hill, em Natal. 3 anos depois, o Papa Pio XII nomeou o bispo de Meren Hill, uma missão de grande responsabilidade. Só quero fazer uma observação aqui, que Natal, nós temos Natal aqui no Brasil, lá no Nordeste, e nós temos Natal na África. Então, essa localidade que o Bert aqui se refere não é no Brasil, é lá na África. Claro, até porque nas proximidades de Botsuana, isso aí já está nos entregando um pouquinho sobre isso. Mas eu gosto de deixar claro porque algumas pessoas podem ficar confusas, que nem sabem, por exemplo, Porto Alegre, né? Uma das estados que eu estive na Alemanha, eu tive uma amiga, fiz uma amizade muito grande com uma portuguesa, que era de Porto Alegre, em Portugal. E eu de Porto Alegre, do Brasil. Quer dizer, nós não podemos nos dar o luxo de achar que, não, mas Porto Alegre, claro que é Brasil. Não, não é claro. E mesmo no Brasil, se eu não me engano, tem mais de uma cidade com o nome de Porto Alegre. Então, a gente tem que ficar assim, contextualizando para que realmente esteja sendo geograficamente mais correta. Mesmo o nome de ruas, às vezes uma cidade tem mais de um nome de rua igual. Então, a gente tem que realmente estar bem específico. Por isso é tão importante. Agora eu vou aproveitar aqui e contar uma coisa muito pitoresca. Tem um tio que é nicaragüense, e ele foi casado com uma tia minha, que era irmã da minha mãe. E esse tio, o tio Miguel, é uma figura pública, porque eu falo dele no meu primeiro livro, porque ele era uma pessoa diferente, assim, né? Como todo estrangeiro, ele teve muita dificuldade para aprender a língua. E, na verdade, nunca aprendeu a língua. E claro que para o país dele, eles diziam que ele falava português, e nós dizíamos que ele falava espanhol. Então, ele era um portunhol brabo e que perdeu a identidade nos 2 países. E esse tio, uma vez, ele sempre recepcionava muita gente que vinha da Nicarágua. E, em certa ocasião, veio um médico, um cardiologista, e esse cardiologista, a gente ficou muito amigo, eles ficavam muito amigos da nossa família, porque ele sempre trazia para a nossa família. E eu vi o receituário desse cardiologista. Gente, eu quase caí dura para trás. Estava escrito, sem brincadeira nenhuma, assim: prédio verde na Rua da Velha Figueira, caída. Como assim? Não, esse é o endereço. Mas essa figueira, não, mas ela caiu, então não existe mais. Mas como é que alguém vai saber qual é a Rua da Velha Figueira caída que já não existe mais? Assim são os endereços na Nicarágua. São referências, não tem o sistema que nós temos aqui. Isso, claro, eu estou falando de algo de muitos anos, já pode ter evoluído, mas não tem esse sistema de referências com nome de rua, com número. Gente, não tem, não é todo lugar que é referendado assim. Inclusive, o nosso sistema é muito interessante. Por quê? Porque Porto Alegre, todas as ruas iniciam com a numeração a partir do rio. Então, quando eu entro numa rua, eu tenho sempre os ímpares à direita. Se eu entrar numa rua e os números ímpares estiverem à direita, eu estou indo para o fim da rua. Porque eu estou no começo da rua, ou mais no começo da rua. Se eu entrar numa rua e estiver trocado, então os pares estiverem à direita, eu estou andando no sentido contrário. Estou indo para o início da rua. Por que isso é importante? Seria muito importante que as pessoas tivessem essa noção. Eu sempre ensino muito os motoristas de Uber, táxi e aplicativos, porque eles não sabem disso. Então, eles pegam uma rua, porque eles estão seguindo ali o GPS, olham e não sabem
onde é que é o número. Aí eu ensino isso. Se o número é ímpar, o senhor tem que ver se o senhor está indo para o início ou para o fim. E como esse detalhe é importante para a localização das pessoas. Se as pessoas soubessem disso, facilitava muito, 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 muito que elas se localizassem. Então, nós aqui já somos bem avançadinhos, vamos dizer assim, porque nós usamos um sistema numérico, nós temos CEP para cada rua e nós temos algumas exceções. Eu acho que a Aline mora perto de uma grande exceção que nós temos aqui, que é a rua Honório Silveira Dias, que ela tem a Sojipa no meio, então a numeração dela, a pessoa pensa que a rua terminou, porque a rua terminou, mas a rua depois da Sojipa continua. E aí alguém que não sabe disso vai ficar muito desconcertado, muito em dúvida do que está acontecendo. Outra rua que faz isso é a Fabrício Pilar, porque ela tem uma árvore no meio e ela se desdobra em duas partes. É muito interessante aquela rua. Não sei se alguém conhece, se não conhece, um dia passe por lá. E ela aí vai por baixo e depois ela vai por cima da tal de árvore, então pode ser muito confuso para alguém. Então, mesmo com o sistema assim, ainda é confuso. Nova York já tem o sistema de grade, que eles chamam, que é numerações, né? E eles põem leste e oeste, né? Então, Quinta Avenida, se são avenidas, são no sentido. Se é rua, street, né? Então, é muito bacana porque isso facilita muito para a pessoa, claro, pessoa que perdeu um tempinho, investiu um tempo em entender, isso facilita muito. E aí fica mais simples. E aqui eu tô pensando como que essas coisas eram referendadas e a importância da gente contextualizar. Por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui à baila.